Torcedor do Tubarão, um abraço diretamente aqui do estádio Alfredo Jaconi. Londrina conheceu mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogo que o Londrina até teve posse de bola, teve pouca criação e quase nenhuma efetivação de ataque, né, de finalização, levando ao gol do Jandrei algum perigo. E aí, automaticamente, quinto jogo sem vencer, a pior sequência da Esquadra Esportes até aqui e automaticamente também a zona do rebaixamento de bandeja aí para o Londrina, que depois da vitória da Ponte Preta já tinha caído para a zona, mas não conseguiu sair dela nesse duelo contra a equipe do Juventude. As análises a partir de agora, pedindo sempre para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e comentar os nossos vídeos também. Esse é o Lúcio Flávio, mais um resultado negativo, agora dessa vez enfrentando o bom time do Juventude. Não fez uma boa partida, mas mesmo assim um resultado positivo para a equipe gaúcha. Um abraço, Luciano. Fala, Rafa, um abraço para você, para o torcedor alviceleste, né? Torcedor preocupado, né? A sequência realmente pressiona o Londrina, a tabela pressiona, a zona de rebaixamento, satisfação é grande por parte do torcedor. O Londrina meio no padrãozão, né, Rafa? Padrão arame liso, né? Arame liso cerca e não fura ninguém, né? Então é mais ou menos isso o desempenho do Londrina, que até, se a gente for pegar no contexto geral, até conseguiu jogar, né? De uma certa forma, teve mais posse de bola e tal, controle do jogo, principalmente no primeiro tempo, mas, enfim, o time não finaliza, não incomoda o goleiro adversário. Acho que falta força, né? Enfim, falta um poder de decisão maior. Então, realmente foi mais um jogo onde o torcedor ficou na bronca realmente, né? Diante do adversário que sim, né, Rafael, tem um bom elenco, mas que também no jogo jogou muito pouco, né? O Juventude, até por estar jogando em casa, olha, sinceramente, acho que o placar mais justo seria 0-0. Acho que essa é a grande verdade, porque, enfim, Londrina teve domínio, mas criou muito pouco, e o Juventude, além do gol, uma outra finalização só que o Kozlinski defendeu. Então, assim, jogo tecnicamente fraco, né? E o Londrina perdeu mais uma oportunidade, assim, né? Pressão muito grande, né, Rafael? Sobre todos os aspectos. O time volta muito pressionado por um jogo aí contra o Operário, numa situação bem delicada dentro do campeonato. O técnico Olau falou, né, sobre essa pressão, sobre o resultado negativo, analisando essa partida aqui contra o Juventude. Tivemos o controle do jogo, com respeito ao Juventude, fomos superiores do início ao fim. Tivemos as melhores oportunidades, mas não tivemos as melhores decisões no último terço. Levamos azar em alguns momentos de finalização, como a finalização do Iago, o cabeceio do Bruno, e acabamos pagando um preço alto num único lance, onde nós demoramos para recompor, tomamos um passe por dentro que nós sabíamos que não poderíamos tomar. E é a Série B, né? A qualidade dos adversários ela é alta, nós sabemos disso, mas eu vejo que nós merecíamos aqui ter saído com pelo menos um resultado de empate, pelo que a gente produziu. Bom, 5 jogos, 3 derrotas, 2 empates, é a pior sequência negativa desde a entrada da Esquadra Esportes na gestão do futebol do Londrina desde 2024. Algo que até preocupa, né, Lúcio? Porque o torcedor tem visto jogos, até faz um ou outro bom jogo, né, dentro desse cenário, mas com erros individuais grosseiros, né, que culminaram automaticamente com mais uma derrota agora contra o Juventude. E até no final a gente conversava com o Lucas Magalhães, executivo de futebol do Londrina. O Londrina seguirá apostando nesse mercado. Ele disse: a gente tem coragem, só que é uma coragem que pode custar caro, né, Lúcio? Enfim, só coragem não adianta, né? Você tem que ter uma boa estratégia, né? Não, se tiver só coragem e o peito aberto, às vezes você se dá mal, né? Se não tiver uma boa estratégia, né? Enfim, o Londrina tem uma convicção nesse momento, né? De que a simples troca de treinador não resolveria, mas, né? A gente não está conseguindo ver uma luz no fim do túnel aí, né? Do Londrina encontrar o caminho das vitórias, né? Não adianta você fazer um jogo equilibrado, ter posse de bola e tal, controlar até o jogo, mas
né, não ter força para fazer o gol e para ganhar o jogo. E para piorar, né, Rafael, Londrina levou o Vitinho para Caxias do Sul e o jogador acabou sentindo ali um desconforto ainda no aquecimento, quer dizer, ficou no banco, mas sem condição de jogo, né? Então, assim, a gente vai ter que aguardar. E assim, a gente vai ter que aguardar para saber se foi só um desconforto mesmo, ou se daqui a pouco foi uma nova lesão muscular, o que seria terrível, né, para o Londrina ficar aí, mais 3, 4 jogos sem poder contar com o Vitinho. Então, derrota trágica, atuação ruim, e aí você perde o Vitinho, que é uma esperança, né, de dar uma qualidade um pouco ofensiva, não joga e passa a ser uma preocupação. Então, assim, são realmente muitos problemas numa semana que vai ser de pressão absoluta, né, Rafael? Pressão total sobre o treinador, sobre os jogadores, sobre a direção, bronca da torcida, na zona do rebaixamento, 5 jogos sem ganhar, 3 derrotas em 6 jogos e mais um jogo fora de casa contra o Operário, que, infelizmente, para o torcedor do Londrina tem sido carrasco aí nos últimos confrontos. Valeu, torcedor. Seguiremos por aqui acompanhando o dia a dia do Londrina. Semana pesada, hein? Duelo contra o Operário, domingo, 4 da tarde, lá em Ponta Grossa. Estaremos por lá na cobertura. Um abraço, galera. Um abraço a todos. Se cuida aí do frio, hein, Rafa? Um abraço, bom retorno.